Bem, um conjunto linearmente dependente é um subconjunto de V. Então considere V espaço vetorial sobre um corpo K e considere A um subconjunto qualquer de V, não necessariamente subespaço, não necessariamente nada, simplesmente subconjunto finito de vetores. Depois a gente vai estender essa definição para conjuntos infinitos, mas por enquanto considere um conjunto finito de vetores. Então esse conjunto A é linearmente independente em V, ou a gente chama simplesmente de LI, se qualquer combinação linear de vetores desse conjunto A, que for igual ao vetor nulo, onde esses coeficientes são tomados, claro, no corpo K. Qualquer combinação linear dando origem ao vetor nulo tem que ser ela própria ter todos os coeficientes iguais a zero. Então a única maneira de montar o vetor nulo num conjunto LI é pegando todos os coeficientes igualando a zero. Vamos ver um primeiro exemplo. Considere Rn espaço vetorial sobre R. Eu vou montar os seguintes elementos. É 1, o vetor onde a primeira coordenada é 1, as demais todas 0, segunda, terceira, etc. O vetor é 2, primeira coordenada 0, segunda coordenada 1, todas as demais 0. É 3, primeira coordenada 0, segunda coordenada 0, terceira coordenada 1, todas as demais iguais a 0. E assim sucessivamente até n, todas as coordenadas, exceto a última, iguais a 0, a última sendo igual a 1. Uma maneira abreviada de escrever isso é dizer que é I é o vetor consistindo das coordenadas delta de IJ. Esse delta de IJ, o J, claro, varia nos índices. Esse delta de J é 1 se I igual a J e 0 se I diferente de J. Essa não é a função delta de Dirac, mas está associada à função delta de Dirac, que vamos estudar mais tarde. Esse símbolo é chamado símbolo de Kronecker. Pois bem, a nossa afirmação é que o conjunto formado por E1, E2 até N é linearmente independente. Demonstração com efeito. Se eu considerar uma combinação linear qualquer de vetores dando origem ao vetor nulo, nesse caso aqui o vetor nulo é o vetor com todas as coordenadas 0, que eu estou trabalhando no Rn. Então se eu considerar que esse vetor, que essa combinação é 0, observe que lambda1 é 1, é lambda1 que multiplica o vetor onde só a primeira coordenada é 1, isso vai ser o vetor lambda1, 0, 0, 0, etc. Lambda2 é 2, lambda2, 0, 1, etc. Vai ser o vetor onde a primeira coordenada é 0, a segunda é lambda2, todas as outras são 0. Lambda3 é 3. Vai ser o vetor onde a primeira coordenada, a segunda são 0, a terceira é lambda3, etc. Até, claro,
lambda n é n, lambda n, que multiplica o vetor 0, 0, 0, até a última 1, ou seja, todas as coordenadas 0, exceto a última que é lambda n. Se eu somar esses vetores para obter exatamente a combinação linear, eu vou obter lambda 1 na primeira coordenada, lambda 2 na segunda, até lambda n na última. E isso aqui, por hipótese, é igual ao vetor nulo. Todas as coordenadas são 0. A única conclusão que você pode chegar daqui é que sua combinação linear tinha que ter começado com todos os coeficientes iguais a 0, o que prova que esse conjunto é linearmente independente. Esse conjunto, a gente vai ver mais tarde, era chamado de base canônica de Rn. Em física, os três primeiros em R3 têm nomes especiais. Em física, em R3, o primeiro é o vetor I, o segundo é o vetor J e o terceiro é o vetor K, tá certo? Se for em R3, mas em Rn de uma maneira geral a gente chama de E1 até N e eles formam a chamada base canônica. Vamos ver outro exemplo. Considere o conjunto das funções contínuas em R. A gente representa como C0 de R. O conjunto C1 de R são as funções contínuas com primeira derivada contínua, também é uma variável real. C2 de R as funções contínuas na primeira e segunda derivadas contínuas. E assim sucessivamente até a classe infinito, que são as funções com todas as derivadas de qualquer ordem contínuas. Bem, fica para vocês demonstrarem, qualquer que seja o índice, é espaço vetorial. Não é exatamente muito difícil, porque a soma de funções contínuas é contínua, a soma de funções deriváveis é derivável. Se você tiver até 10 derivadas em duas funções, a soma delas também vai ter até a 10ª derivada contínua, porque eu tenho continuidade da soma e eu tenho linearidade, ou seja, a soma derivada é a derivada da soma de funções. Além disso, eu tenho a soma de funções é associativa, comutativa, possui um elemento neutro, que é a função de todo mundo elevado no zero. Tem distributivo, se eu considerar um coeficiente real multiplicando uma função contínua, ela continua contínua e por aí vai. O que eu quero mostrar é pega a função exponencial de x, está nesse espaço, na variável x, e pega a função exponencial de 3x, também está nesse espaço,
dentro das funções infinitamente diferenciáveis. Na verdade, é fácil a gente ver que cada classe de diferenciabilidade está contida na classe anterior. Então, uma função, a conjugações contínuas é bem maior. Conjugações tem uma derivada contínua que é bem maior que o conjunto das funções tem duas derivadas contínuas, assim sucessivamente. Então, toma essas funções. Eu quero mostrar que esse conjunto é Li. Para mostrar isso, considere lambda1 exponencial de x mais lambda2 exponencial de 3x. Eu quero mostrar que quando isso for a função nula, ou seja, a função que pega todos os elementos e leva no zero, então eu quero mostrar que tanto lambda1 quanto lambda2 são zero. Bem, o que eu vou fazer é deriva ambos os lados para montar uma segunda equação. Quando eu derivar a exponencial, obtenho ela mesma. Então aqui eu vou ficar com lambda1 exponencial de x. Quando eu derivar aqui, eu vou ficar com 3 lambda2 exponencial de 3x igual a zero. Isso então me monta o sistema. Essa primeira equação eu vou chamar de 1, a segunda de 2. E observe que se eu subtrair 2 de 1, a equação que eu vou obter cancela o primeiro termo. Eu vou ficar com 2 vezes lambda2 exponencial de 3x igual a zero. Observe que o exponencial 3x sempre é positivo. Então daqui eu concluo que lambda2 tem que ser zero para que essa identidade valha. Já que lambda2 é zero, eu volto para a primeira equação. Isso também conclui que lambda1 é zero. Porque exponencial sempre é positivo, lambda1 vezes exponencial dando zero, a única possibilidade é o lambda1 sendo zero. Então observe que qualquer combinação linear dando origem ao zero, a função nula, tem que ter seus coeficientes todos zero. Portanto, esse conjunto é um conjunto Li. Vamos ver outro exemplo. Exemplo 3 agora. Considere os vetores 1 com 3 coordenadas iguais a 1, o vetor 0, 1, 0, segunda coordenada igual a 1 toda 0, esse aqui seria o E2, esse é um vetor qualquer, e vamos considerar o vetor 1, 2, 1. Eu quero mostrar que esse conjunto é LD. Bem, se eu montar lambda1 que multiplica o primeiro vetor, lambda2 que multiplica o segundo vetor e lambda3 que multiplica o terceiro vetor, então isso vai me dar um sistema. Lambda1 na primeira coordenada, lambda1 mais 0 lambda2 mais lambda3. Lambda1 mais 0 lambda2 mais 1 lambda3 igual a 0. Porque esse cara aqui, esse 0, é o vetor nulo em R3. Então ele é o vetor 0, 0, 0. Aqui então, para a segunda coordenada, lambda1, lambda2 e 2 vezes lambda3 tem que ser 0, porque eu estou olhando agora a segunda coordenada, e finalmente para a terceira coordenada, 1 lambda1, 0 lambda2, mais 1 vezes lambda3 igual a 0. Isso então monta para mim o sistema lambda1 mais lambda3 igual a 0, lambda1 mais lambda2 mais 2 lambda3 igual a 0 e lambda1 mais lambda3 igual a 0. Como essas duas equações são iguais, na verdade eu tenho um sistema de duas equações a três variáveis. O sistema é indeterminado, ele tem infinitas soluções. Uma solução possível é pegar lambda1 igual a 1, lambda3 igual a menos 1. Se eu fizer isso, eu já satisfaço a primeira equação. Na segunda equação eu vou ficar com 1
mais lambda 2, que eu ainda não defini, e 2 vezes lambda 3, que é menos 1. Então eu vou ficar com menos 1 como essa soma de lambda 1 mais 2 lambda 3. Então eu vou fazer lambda 2 igual a 1. Então observe que com essa definição, lambda 1 mais lambda 3 dá 0. Lambda 1 mais lambda 2 dá 2, menos 2 lambda 3 dá 0 de novo. Eu satisfaço as equações, ou seja, eu montei uma combinação linear dando origem ao vetor nulo sem que os coeficientes sejam todos nulos. Alguns coeficientes poderiam ter sido nulos, mas basta que um deles não seja para que eu tenha um conjunto linearmente dependente, ou seja, um conjunto que não é LI. Então, uma vez, mais uma vez, 0, 0, menos uma vez, 2, é o vetor nulo, e esses coeficientes não são todos nulos. Portanto, esse conjunto aqui não é LI, é portanto LD, linearmente dependente. Uma afirmação, uma última afirmação, que é mais uma constatação. Em um espaço vetorial qualquer, sob qualquer corpo, se eu tenho dois vetores linearmente dependentes, então só tem uma possibilidade, um é múltiplo do outro. Ou seja, no espaço vetorial qualquer, dois vetores linearmente dependentes são sempre múltiplos um do outro. A demonstração disso é bem simples. Se eles são linearmente dependentes, eu vou poder montar lambda 1 V1 mais lambda 2 V2 igual ao vetor nulo, sem que os dois sejam zero. Eu vou fazer o argumento supondo que lambda 1 é diferente de zero, tá certo? Mas ele não tem nenhuma perda de generalidade nisso, porque se eu tivesse começando supondo que lambda 2 era diferente de zero, eu poderia ter renomeado o conjunto. Então, eu vou escrever assim, sem perda de generalidade, ou seja, o que eu estou supondo não muda a minha afirmação, suponha que lambda 1 é diferente de zero. Um dos dois tem que ser diferente de zero, porque o conjunto é LD. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou escrever lambda 1 V1 igual a menos lambda 2 V2, ou seja, eu vou somar nessa equação, eu vou somar o inverso aditivo do lambda 2 V2 e depois vou utilizar a associatividade, depois a propriedade do elemento neutro. Isso aqui que eu acabei de escrever, na verdade, é equivalente a essa sequência dentro do espaço vetorial. Lambda 1 V1, lambda 2 V2 igual ao vetor nulo. O que eu vou fazer é somar em ambos os membros o inverso aditivo de lambda 2 V2. Observe que isso não é menos 1 vezes lambda 2 V2, é o inverso aditivo de lambda 2 V2. E aí eu vou ficar com isso aqui. A soma original somada esse elemento. E aqui o lado direito original somado com esse elemento. Observe que pelas propriedades do espaço vetorial, essa soma aqui, eu tenho o elemento neutro somado a um vetor qualquer. Tem que dar o próprio vetor. E aqui
eu posso usar a associatividade da soma para reescrever essa soma dessa forma. Finalmente, aqui eu tenho um elemento e seu inverso aditivo. Pelas propriedades do espaço vetorial, isso tem que ser o elemento neutro. E finalmente, pelas propriedades do espaço vetorial, somar qualquer vetor ao elemento neutro tem que devolver ele mesmo. É claro que a gente nunca pede esse preciosismo todo, mas eu quero deixar claro, pelo menos nessa aula, que quando eu escrevo uma afirmação como essa, na verdade tem uma sequência de afirmações que são propriedades da definição do espaço vetorial que eu estou utilizando aqui. Então isso não está fixo a nenhum espaço vetorial específico. Qualquer espaço vetorial, isso aqui acontecer, essa sequência aconteceria, e portanto eu teria isso. Então eu vou escrever lambda, voltando ao problema original, lambda 1v1 mais lambda 2v2 igual a 0, com um deles não nulo, supõe que o primeiro coeficiente é não nulo, então eu escrevo lambda 1v1, e aqui então eu vou concluir que v1 é menos lambda 2 sobre lambda 1, que multiplica v2. Na verdade, é outra sequência dessa. Eu usaria as propriedades do meu corpo, que se lambda 1 não é 0, ele tem um inverso multiplicativo, que a gente escreve como lambda 1 a menos 1, ou por abuso de notação a 1 sobre, ainda que não tenha nenhuma relação direta com frações. E aí, vou usar a associatividade do produto. Então, faça uma sequência como essa, como exercício, que mostre que, partindo dessa afirmação, eu consigo chegar nessa afirmação aqui. Ora, eu vou chamar esse elemento aqui do corpo de alfa, e vou obter então que V1 é alfa V2, que era o que eu tentava demonstrar. Resumindo, em um espaço vetorial qualquer, um conjunto é linearmente independente se qualquer combinação linear dando origem ao vetor nulo é ela própria constituída de coeficientes todos nulos. Mostramos que em Rn existe um conjunto canônico de n vetores linearmente independentes. Vimos outros dois exemplos, um deles no espaço de funções, para mostrar independência linear, e outro no espaço de vetores, que pode ser usado tanto para mostrar independência linear como dependência linear. Basta que o sistema montado seja um sistema singular, ou seja, um sistema com solução única, ou não. Ou um sistema como esse, onde algumas equações dependem uma da outra. E finalmente, uma propriedade genérica de combinações lineares é que, se dois vetores são linearmente dependentes um do outro, então um é mútuo do outro. No próximo vídeo, o que nós vamos demonstrar é que conjuntos linearmente independentes têm um papel interessante na formação do que a gente chama de base de um espaço vetorial.